Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a professora Maria Cláudia, vou aqui conversar com a professora Leni. Nós somos autoras do artigo da RIAC a respeito de compostagem como ação social para a gestão dos resíduos sólidos em uma comunidade. Esse trabalho aconteceu na Vila Valdete, uma comunidade em Porto Seguro, na Bahia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Cláudia Botan, sou formada em Engenharia Ambiental, fiz mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos e sou doutora em Energia. Atualmente atuo como professora no curso de pós-graduação da Univesp. Professora Leni, obrigada pela sua participação aqui comigo nesse bate-papo. Gostaria que você começasse se apresentando. Sou eu quem agradeço, Maria Cláudia. Para mim é sempre um prazer trabalhar com você, porque eu considero que a nossa parceria foi muito frutífera, né, desde o início, e penso que nós aprendemos muito juntas, inclusive como trabalhar juntas à distância, né, sem nos conhecermos pessoalmente. Verdade. Mas, então, assim, eu tenho muito a agradecer. Eu sou a professora Leni Abreu, trabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia, sou pedagoga com mestrado e doutorado em ensino de ciências e que tenho enveredado muito fortemente por essa questão da gestão dos resíduos sólidos, que é algo que me visgou assim de uma forma muito significativa. E mais especificamente com a compostagem, né? E fazer esse trabalho é algo que tem me dado muito prazer. Então, assim, nós temos feito muitas oficinas aqui em Porto Seguro e a realização desse projeto tem aberto também novas portas. Então, né, é esse o trabalho que nós temos realizado. É isso. Então a gente gostaria de contar, né, para vocês um pouco mais de como surgiu a ideia desse projeto, de como surgiu todo o desenvolvimento desse trabalho e veio, né, a ideia surgiu realmente com a professora Leni. Ela já desenvolvia um trabalho com os alunos da graduação, né, professora? E que então foi um pontapé para esse projeto de extensão. Conta um pouquinho mais para a gente. Então, desde que eu cheguei aqui em Porto Seguro, né, em 2014, trabalhando com os estudantes que estavam chegando na universidade, eu comecei a fazer essas oficinas de compostagem com os estudantes, né, de um componente que era chamado de desenvolvimento regional. E a partir daí fui fazendo essas oficinas, desenvolvi um projeto de iniciação científica com foco no Clube de Ciências. Tive duas bolsistas com foco, né, nesse trabalho da compostagem, envolvendo o Clube de Ciências de uma escola estadual de ensino médio. E daí, em 2021, trabalhando com a disciplina que a gente chama de componente aqui, gestão de resíduos sólidos, do curso de gestão ambiental, do curso de engenharia sanitária e ambiental, nós decidimos elaborar o projeto como parte da disciplina, né? E assim nós terminamos de elaborar o projeto, pudemos contar com muitas parcerias, como a parceria de Maria Cláudia e de outros professores, né? E enviamos para um edital que estava aberto na PROEX, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão. E o projeto foi muito bem aprovado. A gente conseguiu uma nota assim, muito boa, né? Os dois árbitros deram 9,6 no projeto. Então, foi uma aprovação assim que nos encheu de alegria e nos deu mais ânimo para continuar desenvolvendo o trabalho, né? E
cada vez mais ampliando essa possibilidade de ação. Isso. Queria, assim, colocar que a minha participação foi muito à distância. Na época que eu me envolvi no projeto, a gente estava realmente todos inclusos, né, com a pandemia. Então, eu estava atuando na Universidade Federal do Sul da Bahia, na UFSB, de forma online. Em uma reunião, eu tive contato, né, com o projeto da professora Lenira, ela expôs para todo o grupo e eu me interessei por me identificar com o assunto, né? Como engenheira ambiental, me identifiquei com esse assunto e procurei, na medida do possível, mesmo a quilômetros de distância, acompanhar, mas ressalto que a professora Leni, né, teve todo esse papel fundamental para acontecer. Vejam que a ideia surgiu da sala de aula, dentro de um componente curricular, né, de uma disciplina, e daí saiu uma ação. Sentiu-se, junto com o grupo de alunos, né, a necessidade de se colocar em prática aquela teoria de sala de aula. E eu vejo isso muito com a professora, da professora Leni. Essa questão, não sei se por ser pedagoga, mas né, do ensinar na prática, na ação, né? E a extensão, eu queria aproveitar, professora, para a gente explicar um pouquinho o que vem ser um projeto de extensão, né? Que alguns alunos podem não saber. Então, quando a gente consegue fazer essa mudança de ambiente, né? Levar esse conteúdo teórico para fora da universidade, impactar e levar isso para a sociedade, isso é um projeto de extensão. Professora, para quem quer começar um projeto de extensão, conta para gente assim, quais foram os seus primeiros passos, como você conseguiu colocar em algum lugar, né, fazer essa parceria com essa comunidade, como é que foi esse envolvimento? Conta pra gente esse início. Essa é uma questão que às vezes pode gerar polêmica, né? Porque muita gente considera que você deve começar quando você realmente tem todas as condições adequadas para começar. E um pouco que você tem um planejamento fechado, né? Assim, um planejamento não fechado, mas pelo menos um planejamento que lhe garanta uma certa segurança, né, para desempenhar, para desenvolver esse projeto. Mas eu penso que não dá para você também esperar estar tudo muito certinho, tudo muito bem planejado. Porque, inclusive, nós começamos esse projeto antes mesmo dele ser aprovado na Pró-Reitoria de Extensão. E, assim, o trabalho começou na comunidade, porque um dos estudantes que trabalhava como agente de saúde na comunidade, que estava também envolvido com o projeto na época, hoje não mais, ele nos levou e apresentou para as lideranças da comunidade. Então, assim, e uma semana depois eu chegava lá com o carro, né, cheio de sobras de alimento e começamos a fazer as leiras de compostagem. Como era tudo muito aberto, né? As pessoas podem ver na foto que está lá no artigo, era um espaço aberto, era um espaço que tinha muito material de construção que vinha sendo colocado, a prefeitura retirava, colocava-se de novo, porque é um lugar que as pessoas, um espaço que as pessoas usavam como um lixão, né? Para colocar lá tudo que eles tinham e que não queriam mais. Então, assim, a gente foi começando. Como estava muito solto, nós conseguimos mandar para lá uns pedaços de coqueiro, né? Do pé de coqueiro.
E com esses pedaços, né, de essas toras de coqueiro, nós fomos fazendo a leira. E ali fomos colocando as sobras de alimento que levávamos, que às vezes buscávamos nas feiras, e também procurando os lugares mais úmidos para ir plantando algumas coisas. Então, assim, a gente começou. E depois foram acontecendo, assim, algumas parcerias externas, né, permitiu que a gente colocasse a tela, né, no espaço, porque daí entravam animais, daí gatos, cachorros, né, então, assim, a gente conseguiu colocar essa tela, que hoje já está precisando refazer novamente, reorganizar pelo menos, e fomos, na medida do possível, né, plantando e deixando também crescer as sementes que vinham nas sobras de alimentos e que cresciam ali, como a abóbora, por exemplo, né, abóbora, tomate, então, assim, cresceram muitos pés de mamão, e nós fomos começando. Então, assim, eu penso que é começar. É começar. Ai, E você falou uma coisa fundamental. A gente pode ter um planejamento, né? Aquela coisa do visualizar, mas não esperar tanto o momento ideal, porque parece que nunca chega, né? Então é o começar, é colocar para rodar, né? E porque os desafios vão aparecer sempre, né? Mesmo num projeto super planejado, as coisas não saem como previstos, né? Então o desafio é contínuo. uhum, Lá no curso de empreendedorismo, né? A gente fala que empreendedor é alguém que gosta e se motiva com esses desafios. Então, mesmo não estamos, que a gente não esteja falando de um empreendimento financeiro que tenha rentabilidade, é um empreendimento, sim, né? Precisa do espírito empreendedor para levar em frente. exatamente. E assim, e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim quanta coisa a gente conquistou, embora nem sempre a comunidade consiga, né, todos consigam visualizar os resultados, mas, por exemplo, a gente ter esse espaço fechado, a gente tem hoje manjericão produzindo, a gente tem capim santo, a gente tem cidreira, a gente tem Ora Pronobis, que já está, né, produzindo, o algodão, que as pessoas gostam muito de usar também as folhas para fazer chá. Então, assim, a quantidade de cana que já se produziu ali, a quantidade de amora, que inclusive a tela ela está um pouco estragada, porque as crianças aprenderam a entrar, aí eu vou colocar aqui entre aspas, para roubar a amora, para roubar a cana, e quem nunca roubou frutas Ai, em quintais alheios? Só quem nasceu em cidade grande, né, que não teve esse prazer. Então, eu que fui uma menina que cresci praticamente, né, na roça, porque o lugar é muito pequeno, então tive essas alegrias, né? como isso marca a infância, né? E E mesmo não estando diretamente envolvidas no processo de compostagem, a gente conversava sobre isso, né, professora? Só dessas crianças terem esse contato com a natureza, mesmo não participando diretamente do projeto, mas delas perceberem que elas podem usufruir, pegar um fruto, né? Chupar cana, chupar amora, ai que delícia! E que isso está gravando de alguma forma essa retribuição da natureza para conosco, né? Tá ficando gravado na memória, na vivência delas, né? sim,
E, assim, muitas outras coisas que a gente vê que vai ficando, né? Assim, nos troncos de coqueiro que nós colocamos ali, então tem nascido muitos cogumelos. E cogumelos grandes, assim, bonitos, né? Ou mesmo no centro da leira, às vezes nascem uns cogumelos maravilhosos. Então, assim, eles querem saber o que é aquilo, eles nunca tinham visto, Curiosidade. né? O que é isso? Por que nasce isso? Para que isso serve? Ou como o Miguel, que um dia disse assim: eu já falei com minha mãe para comprar mais frutas para eu ter cascas para trazer para cá. Olha só. Então, são assim esses contatos, né? Esse contato com a natureza, que de outra forma eles não teriam, porque toda a região, toda a área é muito inóspita, era Uhum, muito inóspita. Então, uhum. agora, aos poucos, vem sendo transformado, porque por exemplo, esse projeto também rendeu uma outra parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Causa Animal. Foi um projeto para plantar numa praça grande que tem a 60 metros do projeto 40 mudas de Olha, frutíferas e arbóreas. Então, ai, que assim, a lindo. gente tinha uma preocupação de plantar e não ficar, mas já tem quase 2 meses que nós plantamos. E seu Walter, um morador da comunidade que nunca tinha se interessado e se envolvido com o projeto, assumiu o cuidado com essas mudas, cercou todas as mudas com pallets. Então, assim, as mudas estão lá, não foram retiradas, né? Aí nós plantamos também mandioca ou aipim, não sei como as pessoas vão conhecer, mas, né? Isso que a gente come cozido, né? E que parece muito com a que se faz a tapioca, mas não é Hum, exatamente a mesma. Então, assim, plantamos também feijão de porco para proteger essas árvores. Então, assim, foi eu diria que foi um desdobramento do nosso projeto, né? Que a gente iniciou ali de forma tão tímida. hum. Além disso, também, assim, porque esse ano de projeto, as plantas que desenvolveram ali, ou foi porque choveu, ano passado choveu bastante, ou porque às vezes as crianças molhavam, né, com pequenos baldes de água. Mas agora nós estamos colocando o equipamento já está quase sendo finalizado para coletar água de chuva. Olha que máximo, né? Então, Olha. assim, eu não conheço em Porto Seguro nenhum projeto que coleta água de chuva, né, para fazer a irrigação de hortas, e principalmente num bairro comunitário, num bairro como esse, que é um bairro popular, é um bairro do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, são desdobramentos do projeto. Então, né, gente, isso é muito bacana, né? Parar para pensar que em um pouco mais de um ano, né, professora, de atividade, quanta mudança já é vista nesse local, né? O que antes era um terreno baldio, como a professora falou, que recebia entulho, né? Que as pessoas não, né, crescia mato e foi se modificando, foi se levando essa teoria para a prática, agregando pessoas, muitos alunos, né? A gente tem que trazer também, não dá para citar nomes de todos, mas muitos alunos se envolveram, né? Principalmente na escrita inicial do projeto, teve muita colaboração de muita gente, então é muito gratificante, né? Ver toda essa transformação. Professora, conta pra gente lá nas primeiras visitas, né? Como é que era essa questão de curiosidade, de como a comunidade foi se aproximando do projeto? Inicialmente, né, a gente chegava lá e, assim, aí teve uma família que tinha 3 crianças menores, eu diria que umas 4 ou 5 pessoas,
pessoas assim de famílias diferentes, né? Mas basicamente as crianças, e nem todas essas pessoas que se envolveram ainda estão lá, né? Tinha duas lideranças da comunidade, mas uma preferiu se separar porque não concordou muito com a ação da outra. Então, assim, é uma outra dificuldade que a gente enfrenta nas comunidades, né? É essa questão das lideranças, da falta, às vezes, de compreensão, às vezes, assim, enfim, é bem complexo isso, muito complexo. E você, às vezes, precisa ter muita sabedoria para você, né, não tomar partido, para você não se envolver com um lado nem com o outro. Então, assim, e inclusive ter resiliência para receber os ataques que vêm sem desistir. Porque, assim, era muita fofoca. Depois, por fim, foram desistindo, mas, assim, muita fofoca, aí de dizer, né? Então, assim, que Isso eu é tava lá. importante a gente falar, porque assim, nem tudo são flores, né? Não, é porque muitas vezes a gente vê os relatos, o envolvimento da comunidade com a universidade. Então, tudo parece muito bonitinho, muito arrumadinho, mas pouco se fala dos conflitos, né? Então, assim, foram muitos conflitos, né? E, como eu disse, chegaram a dizer que eu estava indo para lá porque eu queria ganhar mais, eu queria aumentar o meu pagamento. Então, assim, eu estava sendo beneficiada com aquilo. Então, assim, muita fantasia. Então, eles fazem muita fantasia, né? E você aí hoje não tem mais fofoca. Acho que também a gente vai aprendendo a lidar. Sim, mas é um grande desafio, né? Fazer o projeto de extensão requer ter essa habilidade, né, de convívio com as pessoas. E as pessoas são difíceis de lidar. Não. E nós somos difíceis, isso é Nós legal da gente somos pensar. difíceis, nós, pessoas, todas, né? Todos nós. Então, tem dia que não vai, né? Tem dia que não tem a conexão, né? Então, esse é um dos desafios de um projeto de extensão, né? Porque tem os humores, os rumores. Isso, humores e rumores, exatamente. Né? Né? Então, além do trabalho em si, tem toda essa complexidade de lidar com pessoas, né? E tem algo que eu gostaria muito de enfatizar. É a questão da presença constante no local. E que, assim, eu gostaria de destacar, né, que a universidade, a pró-reitoria aprovou, mas o único apoio da pró-reitoria foi a bolsa, né, para uma estudante. E, assim, a estudante, nesse meio, teve muitos problemas pessoais de saúde, né, e problemas de outras naturezas. Eu também tive meus problemas de saúde, então nem sempre a gente conseguia estar no espaço. E em alguns momentos que eu precisei viajar e que a estagiária não conseguiu ir, ficava assim 15, 20 dias Daí sem dava aquela nenhuma de nós. baixada, né? Aí, cada vez que a gente que ficava sem pessoas, sem uma presença de nós lá da universidade, o projeto ia para baixo. Aí a gente meio que tinha que recomeçar tudo de novo. Então, hoje, se alguém quer começar um projeto de extensão, eu diria que é fundamental que haja presença constante no espaço, que você possa determinar 2 dias na semana, né, 3 dias na semana, mas dizer, olha, tal dia, nesse horário, nós estaremos no local. Então, assim, isso é fundamental. E, inclusive, essa questão, né, de como envolver a comunidade é algo que me mobiliza muito, né? Eu estou agora, inclusive, com isso enquanto questão de pesquisa no pós-doc, e
eu tive curiosidade de ver como isso funciona em outros países. Eu visitei alguns projetos na Inglaterra. E o que eu constatei foi que são projetos que têm recursos, existem pessoas sendo pagas para estar ali, né? Praticamente todos os dias da semana. Então, essas pessoas acompanham o projeto, né? Realizam constantemente workshops, né? Realizam oficinas. Então, assim, a presença no local é fundamental, pelo menos até que o projeto, né, se estabeleça de fato e que a comunidade de fato veja que vale a pena participar e vale a pena se envolver, né? Isso leva um tempo, né? Porque até despertar, ter esse empoderamento da comunidade para com aquele local, para com aquelas atividades. Então, é fundamental isso que a professora está trazendo, de ter essa figurativa, e eu aproveito a oportunidade para falar que era ela, viu? Parabéns, professora, pelo seu envolvimento, pela sua disposição, porque essa figura era ela, gente. Ela que pegava o carro dela particular para colocar os resíduos para levar lá, porque no começo as pessoas ainda não sabem muito bem como fazer a compostagem, quais os resíduos, né? Então a professora se encarregava de passar em pontos para coletar, né, para pegar, levar isso para poder ter material para começar. Senão nem isso teria. Então vejam, todos nós produzimos resíduos nas nossas casas. Lá é uma comunidade, então todas as casas estão produzindo resíduos, mas é uma dificuldade que esse resíduo saia da casa e chegue no projeto de forma adequada. Embora não seja tão difícil fazer essa separação, né? Não é difícil quando a pessoa tem boa vontade. Mas eu vejo mesmo com pessoas da minha própria família, que são pessoas instruídas, que têm formação, mas que acham tudo muito difícil e que não fazem essa separação adequada. Então, assim, é preciso um desejo, é preciso querer, né, fazer e ter essa consciência de que é extremamente importante para o meio ambiente. É extremamente importante para os catadores que fazem um trabalho duro, árduo, né, e sem remuneração, e que esse trabalho deveria ser feito pelo município. Mas as pessoas, né, não pensam muito sobre isso. Então, assim, porque uma vez que você separa, também assim, muita gente fala, eu não vou separar porque eu separo, mas depois vem o carro o caminhão do lixo, junta tudo. Mas, assim, eu gostaria de dizer aqui para quem está, né, começando, que é importante separar sim, porque se você separa o orgânico do plástico, o caminhão do lixo, ele ao compactar, ele não faz essa mistura total e vai ainda separado, né? Isso. E tem locais, né, dependendo da cidade em que a pessoa tá, tem, né, associações de catadores. Aqui eu tô falando de Minas Gerais, né? Eu tô no sul de Minas, Itajubá. Aqui a prefeitura não realiza coleta seletiva, mas existem associações de catadores, né? Então, em casa, como eu faço, como eu vou falando, né, para os alunos fazerem, separar pelo menos orgânico de reciclável, né? Uhum. E sempre lembrar, gente, que quando a gente separa reciclável, por exemplo, leite longa-vida, potinho de iogurte, lata de molho, essas coisas que ficam com resíduos na embalagem, lavar a embalagem. Uhum. Ah, mas vai gastar água, vai gastar detergente. Mas é tão pouco perto do consumo de água de uma casa, e isso não é para facilitar a indústria da reciclagem. Isso é para facilitar a pessoa
que vai recolher esse material? O Uhum. ser humano que vai mexer com esse seu resíduo, né? Então é uma questão social, não é uma questão do ciclo produtivo em si, essa Uhum. lavagem. É um ato de amor para o próximo, Exatamente. né? Então, fazer. Gente, quando a gente fala em modificar ambiente, é claro que ações globais são necessárias, mas se cada um começar com esses gestos pequenos em casa, a gente vai fazendo a diferença. Eu na minha casa, a professora na dela, você na sua, a gente vai fazendo a diferença. Exatamente. Né? E, professora, quero saber mais das crianças, do encantamento, como é que você vê, né, esses valores, essas reações lá no projeto? Eu acho que é basicamente assim o que a gente já enfatizou mesmo, sabe? Esse encantamento, né, deles. Aí tem outras técnicas que a gente usa, Eu como, queria que você contasse também assim das oficinas. Eu vi que você como os minhocários, né? Que é algo que encanta muito as crianças. Eu tenho feito oficinas de minhocários, né, em outros espaços, e as crianças curtem muito. E eu penso que tanto os minhocários como as composteiras mesmo, também é um projeto muito importante para ensinar ciências para as crianças e ensinar as crianças a pesquisar, a observar, a olhar e também até uma relação mais natural, por exemplo, com as sobras de alimento, né? Com essa coisa que fica úmida, mas que não é suja, que não precisa ter nojo, né? Então, porque esse processo da industrialização e, de uma certa forma, esse contato e esse conhecimento que a gente tem negativo dos micro-organismos faz com que as pessoas, de um modo geral, tenham nojo de tudo, né? Inclusive da minhoca, que a minhoca não é suja, a minhoca é limpinha, né? E todo o resultado ali é um processo que não é sujo. Então, assim, eu acho que tem muitas possibilidades de educação num trabalho de compostagem, né? Seja ele vermicompostagem, seja ele a compostagem de solo, seja ele qual método for. E essa oportunidade mesmo, né, de despertar a curiosidade, de trazer o ensino da ciência, como você disse, e porque quando a gente fala educação ambiental, é realmente um assunto multidisciplinar, né? Sim. Você utiliza suas ferramentas pedagogas, de socialização, né? A professora de ciência pode trabalhar aí como você falou, dos cogumelos, né? Os reinos animais, vegetais, esse ciclo, né? E também a gente trabalhar sempre essa questão da responsabilidade, né? É meu resíduo, é minha É isso, responsabilidade. isso. Você é responsável pelo lixo que você produz. Isso, exatamente. Então, assim, tem o serviço público, né? Isso é responsabilidade da prefeitura. Tá, mas a prefeitura está enviando para onde? Né? É um local adequado para receber? Está licenciado? Tem toda a infraestrutura? Se não, é nosso dever quanto cidadão também acompanhar isso, né? É, resíduos orgânicos. A compostagem, gente. Se você tem um jardim, você pode fazer a composteira em casa, né? Começar ali no seu quintal para você poder ter um adubo maravilhoso para suas plantinhas e fazendo essa ciclagem do seu resíduo, né? Então, é claro que nem tudo dá para colocar na composteira, né? Eu acho que até dá para falar um pouco mais sobre isso.
mas aquilo que é resto de vegetais, né, principalmente as sobras da cozinha, tirando carnes, né, tirando coisas, por que não a carne, né? Porque ela vai gerar muitos odores, né? Vai ter ali aquele odor de putrefação muito forte, vai juntar moscas. Então, com carnes e laticínios não é tão interessante. Mas casca de frutas, resto de vegetais, papel, né? A gente pode colocar esses materiais na nossa composteira em casa, né? Uhum. Tendo a minhoca ou não. Isso. A Aí minhoca é pode. só ter claro que se é minhocário, não pode ter muitas coisas ácidas, né? No Isso, máximo 20% de, por exemplo, casca de laranja azeda, limão, abacaxi, porque verdade. se esquenta demais, as minhoquinhas ficam loucas. É, isso, exatamente. Se tiver as minhocas têm, né, a sua função ali, que elas vão comer essa matéria orgânica, vão produzir o humus, né, que é o seu excremento, e que vai dar uma qualidade superior para o seu composto. Sim, Isso é sim. ótimo. Elas vão ajudar ali na aeração também do composto, então isso é ótimo. Mas se tiver a minhoquinha, tem que tomar cuidado. Essa questão da acidez, né? Então, como que eu vou Isso. controlar o pH, né, da minha composteira em casa? Evitando cítricos, né? Aham. Evita os cítricos. E deixar num local arejado. Então, de preferência no quintal, né? E aberta, porque precisa ter essa troca de oxigênio ali, né? Não tem. Só um Pode. cuidado, assim, você falou aberta, mas, por exemplo, se é em vasos, ela não vai poder ficar na chuva, Não. né? Ela tem De que ficar preferência no lugar que protegida. tenha um telhado, um Então, sombreamento. aí a gente usa. Eu faço, eu tenho feito muito agora com a broca bem fininha, que eu acho que é de 2 milímetros, para o mosquito, os mosquitinhos, né, não entrar. E mesmo assim, se tiver ainda dando mosquito, eu gosto de cobrir com um tecido. Ou Ah, você pega algum tecido boa velho de dica. roupa que não serve mais, ou você pega aquele tecido fininho que as pessoas usam para. Acho que chama câmbia. Pule. Não, não tule é caro, é aquele outro, bem, que as pessoas usam, por exemplo, em festa de aniversário, às vezes, que ele tem todo colorido. TNT. TNT, né? Você usa TNT. E eu tenho visto agora, por exemplo, que em muitas clínicas e hospitais, quando você vai fazer exame, eles estão usando esses roupões que depois eles descartam no lixo. Então, você pega isso e guarda e usa para cobrir as suas Isso composteiras. mesmo, reutilização. É a utilização. E quem tem um pequeno espaço no solo, coloca direto no solo, e a gente não falou disso ainda, mas é muito importante lembrar que é preciso sempre a matéria orgânica e a matéria seca, né? E lembrando sempre que para cada parte de orgânico, né, de sobras de alimento, você precisa de 2 partes ou 2,5 partes de seco. Que aí o seco, como você falou, pode ser papelão, né? Pode ser, por exemplo, um Palha, rolo, palha, o rolinho que o papel higiênico vem de enrolado, papel, né? isso. De papel toalha. O papel toalha também que você usa na cozinha, o guardanapo que você usa na mesa, você pode colocar tudo na composteira, né? E, assim, para quem vai fazer compostagem em larga escala, já tem sistemas para usar a carne também, né? O peixe e tudo, mas nessa doméstica é melhor não usar, É, né? Então, assim, e aí usar folhas secas ou pó de serra, né? Eu isso, gosto pode ser, é bastante verdade. de pó de serra ou deixar a folha ficar bem seca e tentar, quando ela tá crocante no sol, passar assim, usa uma luvinha, né, para não estragar a mão e quebrar ela, Dar uma porque esfarelada para poder deixar mais fácil, né, de decompor.
senão ela demora muito, e dependendo da folha, por exemplo, uma planta que chama ficus, ela é demora muito de decompor. Então, é importante você pensar quais as folhas, você vai observando. E eu costumo dizer, eu acho que a gente pode até encerrar com isso. Compostar é como coçar, basta começar. Isso. Isso mesmo. Ótimo. Professora Leni, muito obrigada pelo bate-papo, adorei as dicas todas e parabéns pelo projeto, parabéns pela sua determinação, você é exemplo. Oh, obrigada, você também, né? Você contribuiu demais, tem contribuído e tenho certeza que nós ainda vamos trabalhar muito juntas, mesmo à distância, ou quem sabe presencial um dia. Não é? Quem sabe? Não é? Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Só vou parar de gravar aqui.